Todo mundo me ouve? Então, vamos falar um pouquinho sobre programação reativa e RxJS. Falando um pouquinho sobre mim, eu me formei lá na UF, em Sistema de Informação, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Tenho mais ou menos uns 7 anos de experiência como desenvolvedor, e 3 desses últimos anos foram aqui na Zebra como front-end. Então, a ideia hoje é começar falando o que é programação reativa, para depois explicar quais as ferramentas que a gente tem na RxJS, e, por fim, mostrar a implementação de programação reativa com RxJS, com um espacinho aí para as dúvidas. Então, quando a gente quer falar de programação reativa, tem um conceito que é muito bom falar antes, que é a reatividade. E a reatividade vai ser a ideia de que quando o input muda, a gente vai ter um output que atualiza automaticamente. E tem um software que todo mundo conhece, que implementa bastante reatividade, que é o nosso querido Excel. Então, eu vou trazer aqui um pedaço de uma planilha de exemplo, em que eu tenho 3 células, A1, A2 e A3. Só que a minha célula 3, na verdade, é uma fórmula. E o que acontece quando eu falo para o Excel que uma célula é uma fórmula? Sempre que essa célula mudar, porque sempre que um dos inputs daquela célula mudar, aquela célula vai ser atualizada automaticamente. Isso é reatividade. E essa reatividade é importante porque é um dos motivos do Excel ser tão poderoso e tão usado até hoje. E a reatividade vai estar presente em basicamente qualquer aplicação hoje em dia. A gente sempre vai ter alguma coisa na nossa tela que a gente quer que atualize automaticamente, conforme o usuário vai interagindo, conforme um request vai chegando, um evento vai acontecendo. E por causa disso, ela está presente em basicamente qualquer framework que a gente usa hoje em dia. Cada um vai ter a sua forma de trabalhar a reatividade, mas eu quero falar especificamente hoje da forma como o Angular trabalha, que é usando a RxJS com o pipe de async. E uma das formas de a gente ter a reatividade vai ser com a programação reativa. E a programação reativa vai ser um paradigma de programação que é declarativo e orientado a eventos, mas que se preocupa muito com o fluxo de dados e com a propagação de mudanças. Então, se eu pegar aquele meu exemplo do Excel de novo, eu posso modelar meu fluxo da seguinte forma. Eu tenho um dado A1, tenho um dado A2, uma fórmula que depende deles, e o resultado dela é o A3. Nesse caso, a propagação de mudanças é bem simples. Sempre que o A1 ou que o A2 mudarem, eu quero recalcular minha fórmula e atualizar o A3. Só que, na prática, a gente costuma ter fluxos muito mais complexos. Então, nesse caso aqui, qualquer mudança que eu tenho naquele meu círculo azul lá em cima, precisa ser propagada aqui por todo o meu fluxo até chegar aqui no final, no círculo cinza. E essa propagação ela precisa ser eficiente. A gente só quer passar por aquelas fórmulas que podem ser bem complexas quando algum valor mudar. E por causa disso, a gente vai ter orientação a eventos. A orientação a eventos, de forma bem simples, ela é um sistema que tem 2 entidades, um produtor e um consumidor, em que o produtor produz valores para serem consumidos por aquele consumidor. Na orientação a eventos, a gente vai ter a produção de um evento, que tem esse valor, e um consumidor que fica escutando aquele evento para rodar sua lógica quando aquele evento acontece. Mas por que eu ia querer usar a programação reativa? Quais os benefícios que ela vai me trazer? Para mostrar isso, eu vou trazer aqui uma imagem do Manifesto Reativo, que é um documento que fala sobre sistemas reativos de uma forma geral. E lá ele fala que um sistema reativo é um sistema que é responsivo. E um sistema responsivo vai ser um sistema que responde de forma rápida e consistente para melhorar a experiência do usuário. E quando ele fala usuário aqui, ele não quer falar só de um usuário final que interagindo com uma interface. Ele também quer falar, por exemplo, de uma API que é responsiva. Uma API que responde de forma rápida e consistente e melhora a experiência dos clientes que estão dependendo dela. E para a gente ter uma API responsiva, ou um sistema responsivo, a gente precisa ter um sistema que é elástico e resiliente. O sistema elástico vai ser um sistema que se mantém responsivo e dependente do workload, porque ele consegue alocar ou liberar recursos de acordo com o volume de dados que vai mudando. Já um sistema resiliente vai ser um sistema que se mantém responsivo mesmo em caso de falha. E aqui ele faz uma distinção bem importante entre falha e erro, em que erro é basicamente uma situação esperada e falha uma situação inesperada. Então, por exemplo, se eu estou validando um formulário, eu encontro um campo que é obrigatório, mas que não está preenchido. Nesse caso, eu vou ter uma situação de erro. É uma situação que eu estou preparado para lidar. Eu vou mostrar uma mensagem bem específica, eu vou mudar o estilo do meu input ou fazer alguma coisa similar. Agora, se nessa mesma validação eu tento acessar um objeto que está nulo, eu vou ter uma exceção ali no meio. E o que vai acontecer com o meu sistema? Será que ele vai pegar essa exceção e jogar na cara do usuário? Será que ele vai pegar ela e vai ficar esconder ela e não mostrar nada? Ou será que ele vai continuar respondendo de forma rápida e consistente? E para a gente ter um sistema que é elástico e responsivo, e resiliente, quer dizer, a gente vai ter a orientação a mensagens. A orientação a mensagens é bem parecida com a orientação a eventos. Ela trabalha com a mesma ideia de um produtor e um consumidor.
E quando a gente trabalha dessa forma, a gente tem dois benefícios muito grandes, que são o baixo acoplamento e o isolamento. Isso vai acontecer porque a gente consegue separar o código que produz do código que consome. E essa separação, esse isolamento, pode ser em diversos níveis. No nível mais simples, a gente pode ter componentes ou serviços separados, um serviço que consome, um serviço que produz. E no nível mais alto, a gente pode ter aplicações separadas. Por exemplo, uma arquitetura de microserviços, em que uma aplicação produz e a outra consome. E, trabalhando dessa forma, a gente garante o princípio da elasticidade. Porque, conforme o volume de dados aumenta, eu posso aumentar o número de produtores, que, por consequência, vai aumentar o número de consumidores. E eu mantenho o meu sistema responsivo. Mas, quando a gente trabalha orientado a mensagens, a gente também pode tratar falhas como mensagens. Então, eu posso ter um consumidor específico de falhas, que vai pegar essas falhas e garantir que elas vão ser respondidas de forma rápida e consistente, independente de onde ela tenha acontecido. E, para demonstrar a programação reativa na prática, eu vou implementar essa telinha aqui. Então, aqui eu tenho uma lojinha da Zebra, em que eu estou comprando 2 camisas e uma mochila. Eu estou aplicando ali um cupom de desconto da Zwick. E nessa tela, embora relativamente simples, eu já tenho um pouquinho de reatividade. Eu quero começar falando ali do preço final, em que esse preço final é um valor que é calculado. Ele é calculado a partir do desconto, do meu cupom, e do preço total desse carrinho. Ou seja, eu tenho um output, que é o preço final, que precisa ser atualizado automaticamente quando um dos inputs mudar. O desconto ele é um input relativamente dependente, que depende ali do cupom que está aplicado, mas o preço total, embora ele seja o input do preço final, ele também é um output, que depende do preço de cada item do carrinho, que, por sua vez, depende da quantidade de itens nesse carrinho. Então, aqui eu vou ter aquele esquema de fluxo de dados e de propagação de mudanças. Sempre que a quantidade mudar, eu quero atualizar o preço do item, que atualiza o preço total do carrinho, que atualiza o preço final do carrinho também. Além disso, eu vou ter um fluxo paralelo aqui, em que sempre que eu adicionar ou remover itens desse carrinho, eu quero atualizar aquele ícone lá em cima, na minha toolbar. E para a gente implementar essa reatividade, com programação reativa, a gente vai precisar da RxJS. Então, Rx, para quem não conhece, é uma sigla para Reactive Extensions Library. A Rx é uma biblioteca que nasceu para o .NET, mas acabou crescendo e se expandindo para outras linguagens. E esse Reactive vem justamente de Reactive Programming. A ideia da Rx é implementar um padrão chamado Observer, que é um padrão orientado a eventos. Tendo orientação a eventos, a gente consegue usar a programação reativa e ter a nossa reatividade. Então, a primeira estrutura que a gente tem na Rx vai ser o Observable, que é uma estrutura para lidar com código assíncrono e eventos de forma geral. Só que a gente já tem uma estrutura para lidar com código assíncrono no JavaScript, que é a Promise. Tanto que o Observable e a Promise vão ser muito similares, porém com uma diferençazinha fundamental. Enquanto a Promise ela só representa um único evento que acontece de forma assíncrona, o Observable ele vai representar uma sequência de eventos assíncronos por um período de tempo. Então, tem essa imagem aqui que é muito usada para representar observables, em que eu tenho uma linha do tempo e ali um traço vertical para sinalizar que ele acabou. E se eu enxergar que essa linha do tempo, por exemplo, são requests sendo feitos para um endpoint de filtro ou de busca, se eu estiver trabalhando com promises, eu vou ter uma promise para cada request. Quanto mais requests, mais promises eu preciso lidar. Se eu estiver trabalhando com observables, eu consigo ter um único observable que representa toda essa sequência de eventos. Então, para demonstrar aqui a similaridade entre os dois, eu vou pegar um pedacinho de código. Então, aqui em cima, eu estou criando uma promise. Quando eu crio uma promise, eu preciso passar para o construtor dela uma função. Essa função recebe 2 argumentos, que é o resolve e o reject, que podem ser chamados ali dentro da minha função. O resolve vai emitir um valor de sucesso, enquanto o reject vai emitir um valor de erro. Logo depois, eu vou ter o then para esperar o resultado dessa promise. Então, quando eu chamar o resolve com um valor, a função que eu passo para o then vai ser chamada com aquele mesmo valor. Agora vamos ver o observable. O observable, quando eu estou construindo, eu também passo uma função. Só que essa função recebe um único argumento, que é o subscriber. O subscriber vai ser um objetinho meio complexo, mas, entre outras coisas, ele vai ter 3 funções muito importantes. A primeira vai ser o next, que é idêntico ao resolve da promise. Eu vou emitir um valor de sucesso. A segunda vai ser o error, que vai ser igual ao reject da promise. Eu vou emitir um valor de erro. E, por fim, eu vou ter o complete. O complete serve para sinalizar que aquele meu observable completou e que ele não vai mais emitir valores. Logo depois, eu vou ter o subscribe, que é idêntico ao then da promise. A função que eu passar ali dentro vai ser chamada sempre que eu chamar o next, sempre que eu emitir um valor. E a diferença aqui vai ser que, enquanto o resolve da promise só pode ser chamado uma única vez, o next do observable pode ser chamado quantas vezes eu precisar, até que eu emita um erro ou que eu complete ele. E essa
essa forma de trabalhar do observable é muito importante, porque é ela que vai garantir aquele princípio da propagação de mudanças de forma eficiente. A partir do momento que eu tenho um observable que representa um valor na minha aplicação, que muda ao longo do tempo, eu consigo pegar outras partes do meu código que vão escutar esse evento de mudança e poder reagir a ele. Então, o observable ele vai ser um produtor e eu vou ter funções consumidoras chamando o subscribe para receberem esse valor produzido. A segunda ferramenta que a gente vai ter na RX vai ser o subject. O subject ele é muito parecido com o observable, só que ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Aqui no construtor do subject, como vocês podem ver, eu não recebo nenhum argumento, porque aquelas 3 funçõezinhas de next e hurry complete estão diretamente no meu subject. Além disso, o subject também é um observable, então eu também consigo chamar o subscribe com o mesmo efeito. O subject ele vai ser muito útil para a gente organizar melhor nossa aplicação, porque eu posso criar um subject numa parte do meu código que é o produtor, expor ele para que os consumidores escutem as mudanças de valores, e aí, conforme eu vou produzindo valores, eu vou chamando o next e emitindo eles. A terceira ferramenta que a gente vai ter vai ser a subscription. E, basicamente, quando a gente trabalha com promises, a gente tem um pequeno probleminha que pode acontecer, que a gente não consegue cancelar uma promise. Quando a gente chama o then da promise, aquela função que a gente passou vai ser chamada e não tem nada que a gente possa fazer para impedir isso, mesmo que a gente não esteja mais interessado naquela promise. No caso do observable, se a gente tivesse essa mesma situação, ia ser um pouquinho mais complicado, já que ele pode emitir vários valores. Então, vou dar aqui um exemplo no código, em que eu começo criando o meu subject aqui em cima, e para criar a subscription, eu vou chamar o subscribe. Sempre que eu chamo o subscribe em um observable ou em um subject, eu crio uma subscription. E a subscription vai ser basicamente o contrato entre um produtor e um consumidor. Então, aqui eu estou guardando essa subscription de uma função de log bem simples, e na linha de baixo, eu estou fazendo uma outra função de log que pega esse valor e imprime dobrado. E aí o que acontece quando eu chamo o next do meu subject? Quando eu produzo um valor, quando eu emito um valor. Todos os meus consumidores vão ser chamados. Então, aquelas 2 funções de log vão ser chamadas e vão imprimir um valor. Logo depois eu tenho um timeout e eu chamo o unsubscribe da minha subscription. Esse unsubscribe é basicamente pegar aquele contrato e rasgar. Então, eu estou falando que esse meu consumidor não está mais interessado naquele produtor. Então, quando meu timeout rodar e eu emitir o próximo valor, aquela primeira função de log não está mais ouvindo e não vai ser chamada. A segunda função continua ouvindo e vai ser chamada normalmente. E os operadores? Os operadores são a parte mais complicada, mas também a mais poderosa da RxJS. Eles são um conjunto de funções utilitárias que permitem a gente criar e derivar observables um a partir do outro. E eles vão ser ideais para a gente criar os nossos fluxos de dados. Então, eu vou começar com esse pedacinho de código, em que eu estou criando essa variável numbers$. O dólar é um símbolo que é bem importante na reatividade de forma geral. No caso específico da RxJS, a gente costuma usar o dólar no final de uma variável para indicar que ela é um observable, que ela é um valor reativo que pode ser escutado. E logo depois eu chamo o from, que é o meu primeiro operador de criação. O from vai basicamente converter arrays e promises em observables. Então, nesse caso, ele vai criar um observable que emite 1, depois o 2, depois o 3 e completa. Outro operador que eu vou ter vai ser o map, que é um operador bem genérico de transformação. Eu vou pegar um observable, vou pegar o valor dele e vou mapear para outra coisa. E aqui dentro eu posso fazer bastante coisa. Eu posso receber um objeto, extrair um ID, fazer um cálculo, converter para outro tipo, ou o que mais eu precisar. Então, pegando aquele exemplo do meu observable de números, que emite 1, o 2 e o 3, digamos que eu esteja interessado no valor dobrado desses valores emitidos. Então, eu vou aplicar minha operação de map, e com isso, eu vou aplicar o meu operador de map, e com isso eu vou ter um novo observable, que vai emitir exatamente junto com o primeiro, porém valores diferentes. Então, em vez do 1, 2 e 3, ele vai emitir 2, 4 e 6. Em termos de código, para eu aplicar o map, eu preciso chamar uma função chamada pipe. A grande maioria dos operadores precisam ser chamados através dessa função de pipe para que eles ajam em cima do observable fonte que eu estou querendo usar. Então, chamando o meu pipe, eu consigo aplicar esse operador de map. O map recebe uma função, e essa função recebe o valor que foi emitido e precisa retornar o valor já mapeado ou já transformado. Outro operador que eu vou ter vai ser o switch map, que já é um pouquinho mais complicado. A ideia do switch map é que eu quero trocar, então, geralmente eu vou usar ele quando eu quero escutar um observable, mas eu quero escutar ele depois que uma coisa específica acontecer. Então, eu espero essa coisa acontecer e troco para o que eu queria escutar desde o começo. Eu vou ter aqui como exemplo um observable de cliques,
Então, eu tenho aqui um botão no meu HTML, que eu estou pegando com a API do DOM mesmo, e eu vou chamar esse operador de fromEvent, que vai criar um observable a partir dos eventos de clique desse meu botão. E aí, eu posso representar esse observable da seguinte forma: tenho aqui 2 eventos de clique acontecendo, e digamos que sempre que eu clique nesse botão, eu queira trocar lá para aquele meu observable de números. Quando eu fazer esse switch map, eu vou ter um novo observable que emite junto com o primeiro. Só que sempre que o primeiro emitir, ele vai emitir os valores que estão lá no segundo. Então, quando eu clico uma vez, eu vou emitir 1, 2 e 3, cliquei de novo, emiti 1, 2 e 3 de novo. Em termos de código, o switch map também é um operador do pipe, então eu vou ter aqui os meus 2 observables, de clique e de números, vou chamar o pipe e vou aplicar o switch map. O switch map também receberia o valor que foi emitido, nesse caso do clique dólar seria um evento de mouse, mas eu não estou interessado nele, eu estou só pegando o meu observable de números e retornando direto, que é o que eu preciso. O próximo operador vai ser o combine_latest. O combine_latest é um operador de combinação. A ideia dele é basicamente receber uma lista de observables e eu quero combinar o último valor de cada um deles. Então, sempre que algum daquela lista emitir um valor novo, eu vou criar um novo array que tem o último valor de cada um daqueles. Para mostrar isso, eu vou ter aqui 2 subjects, um de números e um de letras. Então, eu vou ter eles aqui. Vocês podem reparar que eles estão emitindo em intervalos de tempo diferentes. Isso é importante, isso faz diferença para o combine_latest. E quando eu aplicar ele, eu vou ter o seguinte resultado. E aí, o que está acontecendo aqui? Quando eu emito 1 aqui em cima, o combine_latest vai rodar pela primeira vez. E ele vai perguntar, qual foi o último número emitido? Foi o 1. Qual foi a última letra? Opa, eu não tenho letra ainda. Então eu vou ficar quieto e vou esperar a próxima emissão. Quando emitir o A, ele vai rodar mais uma vez. Ele vai perguntar de novo, qual foi o último número? 1. Qual foi a última letra? A. Então eu vou emitir 1A. Em seguida, quando eu emitir o 2, o combine_latest vai rodar mais uma vez. Então ele vai perguntar, qual foi o último número? 2. Qual foi a última letra? A. Então ele vai emitir 2A. E ele vai seguindo dessa forma, emitindo 2B, 3B e, por fim, 3C. E, em termos de código, ele vai receber um array de observables ali na função dele e vai emitir um novo array na mesma ordem que foi declarado ali em cima. Então, se eu botei o número e a letra, eu vou receber ali embaixo o número e a letra também. E desde a última contagem que eu vi, existem cerca de 114 operadores na RxJS. Basicamente, qualquer operação que eu precise, ou eu tenho algum operador para me ajudar com isso. Se não tiver, eu consigo criar um customizado. Mas eu queria mostrar especificamente o map, o switch map e o combine_latest, porque eu vou precisar deles para a próxima parte, que é a implementação. Então, aqui na implementação, eu quero começar falando aqui dessa parte do item do carrinho. Esse item do carrinho já tem um pouquinho de reatividade, que é aquela ideia da quantidade mudar, o preço atualiza automaticamente. Então, eu vou começar essa implementação como interface de produto, bem pequenininha. Eu tenho ali um ID, um nome, um preço e uma imagem. E eu vou ter um componente de card. Esse meu card, ele vai ter um input, que vai ser um item de carrinho, e vai ter ali um evento de remoção. Mas eu quero mostrar essa reatividade primeiro da forma mais tradicional que a gente faz no Angular, sem RxJS. E a forma que a gente vai fazer é com getters. Então, o meu item de carrinho vai receber um produto no construtor, vai ter uma propriedade de quantidade, que tem um valor 1, e vai ter um getter de total price, que pega aquela quantidade e multiplica pelo preço do produto. E aí, em termos de HTML, basicamente o que eu vou fazer vai pegar esse total price e aplicar um pipe de currency. Esse pipe de currency é um pipe do próprio Angular, que vai formatar como moeda. Então, ele vai pegar aquele meu valor, já vai botar o símbolo da moeda, botar casas decimais, etc. Só que quando eu faço a reatividade dessa forma, tem um pequeno probleminha que acontece. Para demonstrar isso, eu vou botar um console.count no meu getter, para a gente ver quantas vezes ele está sendo chamado. Então, aqui eu vou ter um videozinho bem curtinho, em que eu vou comprar uma camisa, e assim que eu mudar para a página de carrinho, o meu getter foi chamado 6 vezes, que já é um pouquinho estranho. E conforme eu vou ali interagindo com o meu select de quantidade, esse getter vai sendo chamado de novo, de novo e de novo. E nessa interação bem curtinha de mais ou menos 15 segundos, ele foi chamado 62 vezes. Isso está acontecendo por causa da forma como a Change Detection funciona no Angular. Basicamente, para garantir que o nosso HTML está atualizado, o Angular tem um ciclo de Change Detection em que ele pega todas as variáveis do nosso template e compara-las com o último valor que ele tinha. Só que para ele comparar com o valor atual, ele vai chamar esse getter. Então, basicamente, quando a gente tem um getter, a gente corre o risco dele ser chamado de novo, de novo, de novo. A Change Detection não é um processo que a gente pode controlar,
é um processo interno do Angular. A gente consegue limitar um pouquinho ela, mas não dá para controlar totalmente. Nesse caso em específico, eu estou usando um componente select de terceiros, e sempre que eu clico nele, a Change Detection roda. E o que faz sentido, já que ele precisa atualizar o HTML, e precisa mostrar as opções que estão ali dentro. Mas isso pode acabar tendo um impacto bem grande em performance, porque aqui eu tenho um componente bem simples, com um getter também extremamente simples. Mas conforme eu vou tendo cada vez mais componentes na minha tela, com getters cada vez mais complexos, ou um getter que chama outro, eu começo a ter um problema muito grande nas minhas mãos. Então, eu vou mostrar agora a implementação alternativa usando RxJS. Para começar, eu continuo com um produto ali no meu construtor, no meu item de carrinho, e agora a minha quantidade é um behavior subject. O behavior subject é uma pequena variação de subject em que ele tem um comportamento de guardar o último valor emitido. Isso vai ter duas consequências. A primeira é que agora eu preciso passar o valor inicial, então ali eu estou passando 1. E a segunda é que sempre que alguém chamar um subscribe nesse subject, aquela função vai ser chamada imediatamente. Esse comportamento é muito interessante para a gente modelar dados que a gente quer acompanhar a mudança ao longo do tempo, mas que, caso seja necessário, a gente quer poder pegar o último valor emitido. Tendo a minha quantity como um subject, eu consigo implementar o meu total price derivado dela. Então, eu vou chamar ali a função de pipe para aplicar um operador de map, e nesse caso, a minha função de map vai ser chamada sempre que a quantidade mudar. Então, quando a quantidade mudar, eu pego essa quantidade, multiplico pelo preço do produto e eu tenho meu total price. Em termos de HTML, vai ficar bem parecido, com um pequeno detalhe. Eu agora tenho esse pipe de async no meio do caminho, que eu já vou explicar o que ele está fazendo. Mas só para fazer uma comparação, eu vou fazer um subscribe naquele meu observable de total price, para fazer um console.count também de quantas vezes ele está mudando. E aqui eu vou ter um videozinho rodando. Então, vocês vão ver que assim que eu comprar uma camisa, imediatamente vai logar ali embaixo, o que é o esperado por causa do behavior subject. Mas agora, conforme eu vou ali abrindo e fechando o select de quantidade, ele não está mudando, ele não está logando mais nada. Só quando eu de fato mudo a quantidade é que eu tenho uma mudança de valor. Isso está acontecendo por causa do pipe de async do Angular. O pipe de async do Angular vai ser basicamente uma ponte entre a Rx e a Change Detection. Então, o pipe de async vai fazer um subscribe naquele observable, e sempre que mudar o valor, ele avisa a Change Detection que ela precisa rodar, que ela precisa passar por ali. Além disso, quando meu componente for destruído, o pipe de async vai automaticamente chamar o unsubscribe daquela subscription. Isso é muito importante porque ele basicamente vai gerenciar tudo para mim. Idealmente, a gente quer sempre usar o pipe de async quando a gente está trabalhando com Rx no Angular, mas caso a gente não possa, caso a gente queira fazer um subscribe manualmente lá no TypeScript, o ideal é que a gente guarde aquela subscription e lá no ng destroy do componente chame um subscribe para garantir que a gente está liberando recurso e ajuda no garbage collector. Então, a minha quantidade ela vai ser o mat select, que é a minha lib de terceiros, e o valor dela vai ser o valor que está lá no meu subject quantity, e como o subject é um observable, eu também consigo usar o pipe de async. Além disso, sempre que esse valor mudar, eu vou pegar esse valor e vou chamar o next para emitir ele no meu subject. E agora que eu tenho o meu item de carrinho implementado, com reatividade, com Rx, eu consigo implementar a lista de itens do meu carrinho. Essa lista de itens ela ficou um pouquinho complexa, então vou separar aqui algumas partes. Aqui em cima, vocês podem ver que eu tenho uma propriedade privada, que é um subject de itens. Novamente é um behavior subject, dessa vez que inicia com uma lista vazia. E logo depois eu tenho um itens $, que é um observable que eu crio a partir do meu subject. E por que eu estou fazendo dessa forma aqui? Basicamente, eu sei que eu preciso ter o itens $, porque eu sei que tem outras partes do meu código que vão consumir esse valor, que precisam escutar as mudanças de valor na minha lista de itens do carrinho. Só que eu não quero que qualquer pessoa possa ir lá e chamar um next. Então, para controlar isso, eu tenho um subject privado com um observable público e vou ter funções ali embaixo de addRemoveProduct que vão ter toda a lógica que eu preciso para garantir uma consistência ali nos meus dados. Tendo a minha lista de itens no carrinho, eu consigo implementar outra parte da reatividade, que é aquele ícone lá em cima na minha toolbar. E esse ícone, basicamente, vai ser mais um observable. Dessa vez que eu vou criar a partir da lista de itens de carrinho. Então, eu vou aplicar um operador de map aqui, e que sempre que essa lista de itens mudar, eu vou extrair o tamanho dela. Em termos de HTML, vai ser basicamente a mesma coisa que eu mostrei antes. Eu vou pegar o meu observable e aplicar um pipe de async, e aí nisso eu já tenho tudo resolvido para mim. Voltando ao meu carrinho agora, eu consigo implementar também o meu total price. Lembrando que o total price ele é o resultado da soma do valor de cada item que está no meu carrinho.
Então, para implementar isso, eu vou começar chamando pipe no meu itens $, que é o meu observable de lista de itens de carrinho, e vou fazer um switch map. Aqui no switch map eu vou receber a minha lista de itens, e no começo eu vou ver ali se essa lista tem algum valor. Se ela não tiver valor, eu vou retornar esse off 0. O off é mais um operador de criação da RX, em que basicamente ele vai criar um observable que emite aquele valor e já completa. Nesse caso, quando eu não tenho nenhum item no meu carrinho, o total price é 0. Então eu vou retornar um off de 0. Caso eu tenha itens no carrinho, o que eu vou fazer? Eu vou começar extraindo o total price deles. Então eu vou usar essa função de map aqui. Quando eu extrair isso, eu vou ter uma lista de observables, já que o meu total price é um observable. Tendo essa lista de observables, é o ideal para aplicar um combinador, que vai ser o combine latest. Aí, dessa forma, sempre que algum dos preços daquela lista mudar, eu vou ser notificado. E tendo esse observable de lista de preços, eu vou pegar ele e aplicar um operador de map. No meu operador de map, eu vou pegar a lista, chamar um reduce, que faz a soma e já resolve tudo para mim. O switchmap tem um comportamento bem extra, em que ele vai guardar os últimos valores, o último observable emitido. Então, sempre que ele rodar novamente e emitir um observable novo, ele vai fazer um unsubscribe automaticamente do antigo. Então, ele também já vai cuidar disso para mim. Voltando ao meu carrinho, agora que eu tenho o total price, eu consigo ir para a parte final, que tem ali o cupom e o final price. Lembrando que o final price depende ali do preço total e do cupom. Então, o meu cupom vai ser, novamente, um behavior subject, dessa vez que começa com undefined, já que, a princípio, eu não tenho nenhum cupom aplicado. E o meu final price vai ser um combine latest do total price com esse cupom. E vou novamente usar um operador de map. Quando essa função de map rodar, eu vou ver se eu tenho um cupom. Se eu não tiver cupom, eu só retorno o total price inteiro. Se eu tiver cupom, eu pego o total price e multiplico pelo desconto do cupom que está aplicado. Então, em termos de HTML, tanto o meu total price quanto o meu final price, eu vou pegar os observables que estão lá no meu carrinho, vou aplicar um pipe de async e vou aplicar um pipe de currency. E aí já vai atualizar e formatar direitinho para mim. O meu desconto vai ser um pouquinho diferente, porque eu só quero mostrar essa linha de desconto se eu de fato tiver um cupom ali dentro. Então, eu vou usar o ngIf, e além do pipe de async, eu vou usar essa sintaxe do Angular de asCoupon, em que basicamente ele vai pegar o último valor emitido pelo meu observable e guardar nessa variável. E aí eu consigo usar essa variável ali embaixo, aplicando um pipe de percent para formatar direitinho. Isso é muito útil quando a gente quer pegar múltiplas propriedades de um valor que está sendo emitido, e para a gente não precisar ficar fazendo um pipe de async o tempo todo ali dentro. Então agora eu vou mostrar a reatividade funcionando ali dentro. Eu vou começar comprando uma camisa. Assim que eu comprar, já atualizou lá em cima o meu carrinho. Se for na minha página de carrinho, eu já vou ter um card da minha camisa com as informações de pagamento ali do lado. E agora, quando eu voltar para a minha página de produtos e comprar uma mochila, o meu número de itens de carrinho lá em cima já vai ser atualizado automaticamente também. Então, quando eu entrar no carrinho, eu vou ter agora os meus 2 cards de produtos e as informações de pagamento também já estão atualizadas automaticamente. Se eu vir agora na camisa e mudar a quantidade dela, assim que eu mudar essa quantidade, o preço total ali embaixo vai ser atualizado automaticamente também, junto com as informações de preço ali na direita. E, por fim, se eu aplicar o cupom de desconto, quando esse cupom for validado, a minha informação de desconto vai aparecer e meu final price também já vai ser atualizado automaticamente. E dessa forma eu tenho minha reatividade funcionando 100%. E fazendo uma análise desse resultado, dessa implementação, o primeiro ponto que a gente vai ter vai ser que a gente vai ter uma reatividade flexível e bastante extensiva em toda a aplicação, desde o meu modelo, passando por serviços e componentes até chegar no meu HTML. Especificamente no caso do Angular, a gente vai ter um ganho de performance bem grande, porque agora a gente está trabalhando com a Change Detection, em vez de trabalhar contra ela, com getters. E quando a gente usa RX, a gente tem uma série de operadores que a gente pode usar para trabalhar com operações complexas. Então, todo caso de debounce, throttle, cancelamento e outros casos complexos tem operadores já prontos que lidam com isso. Como contras, primeiramente a gente vai ter a complexidade do código. Não tem como negar que um código com RX é bem mais complexo que um código com getters. Por causa disso, a gente vai ter uma pequena curva de aprendizado, já que a pessoa precisa saber um pouquinho de RX pelo menos, precisa conhecer os operadores que estão disponíveis. E a gente pode ter uma pequena dificuldade ali de debugar o código. Porque a gente pode chegar em um momento que nosso código está escutando o observable, mas a gente não sabe de onde ele está vindo, ou a gente está emitindo um valor, mas a gente não sabe onde é que ele está sendo escutado. E aqui eu vou ter uma lista de fontes de alguns artigos, alguns vídeos que eu vi, se alguém quiser dar uma olhada depois. E basicamente era isso.
Bom, pessoal, perguntas para o Gabriel? Mãozinhas levantadas. Oxê. A gente pode combinar isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Última chamada. Alguém não? Não? Opa! Ninguém quer perguntar nada, então eu pergunto. Eu não entendo nada de Angular. Eu fiquei um pouco em dúvida daquele operador async que você usa no HTML. Aquilo ali é do Angular e o RxJS é feito especialmente para o Angular também. Você disse que ele nasceu como no C#. Como é que é essa integração? Existem alternativas a esse cara? Ele é o que você gostou mais? Eu fiquei em dúvida nessa parte. Então, o Rx ele nasceu para o .NET como uma biblioteca de programação reativa, só que ele acabou crescendo. E aí, hoje em dia, a gente tem a ReactiveX, que é um grupo de bibliotecas para várias linguagens. Então, tem para .NET, Java, Python, Ruby, várias linguagens, incluindo JavaScript. Mas, basicamente, a versão que mais fez sucesso foi a RxJS, que é a do JavaScript. E aí, o Angular tem essa integração mais forte com eles, com o pipe de async. E aí, meio que a forma meio que oficial da gente trabalhar a reatividade no Angular. Alguma pergunta mais, pessoal? Gabriel, existe alguma vantagem de usar o RxJS em outras libraries sem ser Angular, tipo React ou outras assim? O que é que tu acha? Então, depende. O Rx é uma biblioteca de reatividade bem complexa. A maioria das bibliotecas sem ser o Angular tem soluções próprias para reatividade, que são mais simples. Só que tem dois casos específicos que a Rx tem uma vantagem. O primeiro caso vai ser no caso de filtro, em que eu posso ter um observable que está emitindo, ou um produtor de forma geral, que está emitindo vários valores, mas eu estou interessado em uma pequena parte deles. Na maioria das frameworks que a gente tem hoje em dia, você não tem como filtrar esses valores. O seu consumidor ele vai ter que fazer um if, alguma coisa do tipo, para ver se aquele valor é um valor interessante ou não. E aí você tem uma pequena perda de performance, de eficiência, já que você está chamando seu consumidor sem que ele realmente precise. O Rx tem operadores de filtro, então eu consigo criar um novo produtor derivado do original que só retorna os valores que aquele consumidor realmente precisa. E tem outro caso, que é a reatividade assíncrona. Porque esse caso que eu mostrei com o Behavior Subject, basicamente, é o caso que a maioria das bibliotecas implementa. Mas quando a gente tem um pouquinho de reatividade que é mais assíncrona, que eu não quero emitir um valor imediatamente, eu quero ter um delay, ou então eu quero ignorar valores por um tempo, o Rx vai ter operadores de debounce, de throttle, e coisas do tipo para lidar com isso. Enquanto que se você estiver em outra biblioteca, provavelmente você vai ter que fazer uma lógica customizada sua para lidar com isso. Vai ser o mesmo caso do filtro. Você vai ter um consumidor que está escutando todos os valores, mas a lógica de filtrar ou de ter lidar com o tempo vai estar no consumidor e não no produtor. Mais alguma pergunta, pessoal? A última? Então é isso, pessoal. Gabriel, muito obrigado novamente. Uma salva de palmas.